A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que fica em Atos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, do versículo 42 ao 47. Diz assim a palavra de Deus. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus aqui em Atos dos Apóstolos, e nós fazemos assim uma pequena reflexão acerca da igreja, né? Na história da igreja, no caminho da igreja. Que caminho a igreja tem trilhado? Quando eu falo igreja, o povo de Deus tem trilhado, né? Nós falamos muito que nós temos a Bíblia como nosso manual de regra e fé. Mas às vezes eu fico me questionando e perguntando, será que a igreja realmente vive, tem a palavra de Deus e pratica e coloca isso em prática, né? Justamente, exatamente aquilo que nós pregamos e que nós falamos? A gente sabe que quando a gente olha para o Atos, do livro de Atos dos Apóstolos, a gente vê que a igreja primitiva ali nos primeiros séculos era uma igreja que vivia em união, era uma igreja, até porque a gente sabe que não existia ainda o templo, né, que nós temos hoje, né? Esse templo que nós chamamos de igreja, templo físico hoje, até então não tinha ali no primeiro século, né? As pessoas se reuniam nas suas casas, né? Eram comunidades, né? Pessoas, famílias, e eles iam se reunindo e ali eles viviam em comunhão, numa preocupação. Então, quando a gente olha para a questão da igreja, de comunhão, né? O que nós buscamos quando nós vamos à igreja? Nós buscamos o quê? Nós buscamos comunhão. Nós buscamos exatamente uma comunidade em que nós nos sentimos, venhamos a nos sentir abraçados ali, acolhidos em todos os sentidos, não só na questão do alimento espiritual, do compartilhamento da palavra, mas também no contexto assim de uma comunidade. Será que a igreja verdadeiramente vive isso e pratica isso? Eu olho para os dias de hoje, meus irmãos, eu vejo coisa muito diferente do que a igreja primitiva, qual era a mentalidade de igreja que o apóstolo Paulo tinha, que os apóstolos tinham e que o próprio Jesus tinha. As pessoas se preocupavam uma com as outras. Quando nós olhamos hoje nas igrejas, a gente vê megatemplos, as pessoas gastando, 5 milhões para fazer um templo, 5 milhões para fazer um templo. E igreja que se dizem igrejas reformadas, né? Pessoas que gostam tanto, nós achamos que os equívocos, né? Não só na conduta, mas também na questão da pregação, está só nas igrejas pentecostais. Nas igrejas reformadas são as igrejas perfeitas teologicamente, né? São as que vivem a centralidade das Escrituras. Será que vivem a centralidade das Escrituras? Será que Jesus gastaria 5 milhões, 2 milhões, 3 milhões para fazer um mega templo, um monte de concreto que não tem nem necessidade, né? Porque às vezes pegou um engenheiro aí que fez um malabarismo lá, um desenho, uma coisa fantástica, gastando milhões, enquanto você olha nas ruas, você vê crianças morrendo de fome, enfermas,
crianças desamparadas aqui na cidade de Recife. Quando a gente vai na cidade prestar socorro para as famílias que estão ali nas ruas, a gente vê crianças, famílias inteiras, enquanto as pessoas estão construindo mega templos. Então, a visão de igreja, da igreja de Atos dos Apóstolos, que viviam em comunhão no partido do pão, nas orações, será que eles, esse povo aqui, será que eles construiriam mega templos, né? E deixariam as pessoas carentes aí nos bairros, nas comunidades, passando necessidade? Aqui eu vejo em Atos dos Apóstolos o povo vendendo, pegando as coisas, vendendo e distribuindo entre os irmãos ali. O apóstolo Paulo fala os primeiros, os da fé, né, e depois os de fora, mas a preocupação deles com os irmãos, com o povo que estava em volta, passando necessidade, e um ajudando o outro, um compartilhando o que tinha com o outro. A gente vê aí hoje pastores andando de carro importados, né, morando em mansões, comprando casas em Orlando, e outros usando da igreja como meio de ganhar dinheiro, um meio de... É uma empresa na mão do cidadão. Enquanto você vê pessoas, a gente vê nesse período de pandemia aí, tanta gente passando necessidade. E o que muitos estão fazendo? Ao invés de te pegar o que tá, né, o montante que a igreja tem acumulado ou guardado, eu sei que muitas têm, e pegar e distribuir cestas básicas, ajudar pessoas, não estão preocupadas com isso. E quando fazem, é para fazer média, é para mostrar para as pessoas, nós estamos entregando cestas básicas. Mas é dando com uma mão e tirando com a outra, porque o intuito maior desse povo, de alguns desses líderes aí, dessas pessoas, é o enriquecimento, é o poder. Eles querem poder. Eles não querem viver na humildade. Enquanto Jesus vai lá lavar os pés dos apóstolos, né, mostrando como que deve ser o proceder deles, os nossos líderes hoje aí estão comprando apartamentos de luxo para morar. Estão vivendo na luxúria, enquanto os irmãos, aqueles que levam até humildemente os seus dízimos, são esses que mantêm o meio de vida, né, de fartura, né, de poder, de ostentação dessa liderança. Que coisa horrível, que coisa feia que esse povo está fazendo. Que coisa terrível. Cadê a igreja? Depois que Constantino, houve aquele, entre aspas, né, a conversão de Constantino lá no terceiro século, né, entre os anos ali 313, mais ou menos, quando houve aquela suposta conversão que se institucionalizou a igreja, virou uma bagunça. Poder, já começou lá atrás, o poder. As pessoas compravam posições na igreja, porque é poder. As pessoas estão preocupadas com os outros, com seres humanos. E alguns usam de artimanhas para manipular as pessoas, para orientarem até de forma errada. Eu já vi, tem pessoas aí dizendo que o coronavírus não vai pegar porque ele nasceu de novo, tem Jesus Cristo no coração, o Espírito Santo não vai permitir que o coronavírus pegue nela, porque o pastor ensinou assim. Porque ele disse que o Espírito Santo está com ele, né? E a preocupação dele, ele quer que o povo vá para a igreja, ele quer que o povo esteja na igreja, porque lá na igreja tem um envelopezinho para dar o trízimo, para dar o dízimo, para dar tudo o que tem, porque Deus está protegendo esse povo. É isso que eles ensinam. Eles não estão ensinando a comunhão, o partir do pão, né? E os irmãos que têm compartilhar com os que não têm. Tem tantos irmãos próximos das nossas casas, passando necessidade, passando fome. E o que muitas igrejas estão fazendo? Ao invés de a igreja ajudar, quando eu falo a igreja ajudar com o montante que já tem, como eu falei, é dinheiro, muito dinheiro às vezes, ainda pega, faz igual o Salomão fez, né? E Roboão, o filho de Salomão, né? Começa a impor mais fardo em cima do povo. Não, gente, quem puder aí dar uma ajuda aqui, traz cestas básicas aqui, que a igreja vai distribuir. A igreja está distribuindo ainda cestas básicas que os irmãos que são dizimistas fiéis e que mantêm a igreja, que dá todo mês uma ajuda financeira para a igreja, que seria para ajudar as pessoas que estão passando necessidade,
Mas aí os irmãos ainda têm que levar, porque a liderança não pode tocar no dinheiro da igreja, porque o dinheiro da igreja é sagrado, é o bolsinho dele. Aí depois ficam reclamando aí dos desigrejados, das pessoas que não estão indo às igrejas, por conta desses infiéis. Gente, nós temos que despertar, meus irmãos. Nós precisamos viver um evangelho cristocêntrico. Nós temos que passar a viver um evangelho, como diz o apóstolo Paulo, o evangelho da razão. Tem muitas pessoas sendo manipuladas por uma religiosidade histérica, espiritualizando tudo, arrepio e que não sei o que é mistério, só vive no mistério, não consegue viver, não consegue botar o pé no chão. Aí acaba fazendo loucuras, a gente saindo por aí, sem máscara, e abraçando todo mundo, e fazendo, e nada, eu não vou pegar, não, eu não vou pegar. Sabe o que o diabo falou com Jesus? Ó, lança-se daqui, desse monte, lança, que verdadeiramente Deus dará a ordem aos seus anjos, e mal algum te acontecerá. Sabe o que Jesus falou? O diabo? Apartai-vos de mim, também está escrito, não tentarás o Senhor seu Deus. Como é que você, meu irmão, você não vai se proteger? Fica aí com essa história de que o Espírito Santo vai te proteger e você não vai pegar coronavírus. Você vive na terra. Jesus falou, no mundo tereis aflições, meu irmão. No mundo tereis aflições. Você não só pode pegar coronavírus, como pode morrer por conta do coronavírus. Depois não vem culpar a Deus, não. O culpado é você que não se protegeu. É por isso que esses camaradas estão enriquecendo aí. É justamente eles trabalham, né, essa paranoia histérica, chamada de uma suposta espiritualidade. Você vai apertar a mão de um crente, ô, meu irmão, não, meu irmão, aperta a mão aqui, ó, pode apertar aqui. Você não tem fé, não? Como é que você não vai apertar minha mão? Tá com medo do coronavírus? Qual é o Deus que você serve? Isso é o que os crentes, muitos pensam aí. Errais por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas será, meus irmãos, que a igreja realmente vive um evangelho cristocêntrico? Nesse momento aí de pandemia, será que verdadeiramente nós estamos vivendo isso aqui? Será que nós estamos abençoando nossos irmãos? Será que a igreja tem cuidado dos nossos irmãos? A gente sabe que não, meus irmãos. A gente sabe que não. Sabe o que o apóstolo Paulo ensina? Todo o dinheiro, todas as entradas, a maior preocupação do apóstolo Paulo quando se tratava de ofertas, e a igreja primitiva também, era ajudar os pobres, as viúvas e os necessitados. E isso também acontecia no Velho Testamento. Esse não é o primeiro vídeo que eu falo sobre isso, não, mas a gente vê tanta coisa absurda. Eu pensei que iria diminuir, mas parece que nessa pandemia, né, esses... Eu não tenho nem palavras para chamar esses cidadãos. Esses camaradinhas aí, gananciosos, estão furiosos, estão preocupados com caixas dele. Querendo dinheiro, 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 porque com medo de perder canal de televisão, com medo de não ter dinheiro para pagar aluguel dos megatemplos que tem por aí. E querem dinheiro, dinheiro, dinheiro do povo. Não estou preocupado com isso, não. Não estou preocupado porque está morrendo de fome, não. Não estou preocupado com as pessoas que estão na rua, não. Não. E quando fazem é para tirar fotinha, meus irmãos. É para fazer videozinho, para botar na internet, para te sensibilizar, para você ir lá e levar o dinheirinho para ele. Olha o que Paulo ensina. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Não é eu, não. É Paulo que está dizendo, viu, meu irmão? E isso afirmo. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. É maravilha, eles gostam desse texto aqui para incentivar você a dar oferta, para incentivar você a levar dinheiro para ele. Mas vamos ler o contexto. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Versículo 9. Como está escrito, distribuiu
Deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Distribuiu, deu aos pobres. A maior preocupação, meus irmãos, do apóstolo Paulo e de todos os apóstolos era com os órfãos, as viúvas e os necessitados. A maior preocupação do povo judeu lá no Velho Testamento era alimentar os levitas, cuidar das viúvas, cuidar dos apóstolos, cuidar dos homens de Deus, aqueles que viviam da obra, né? Mas não é com casa em Orlando, não é com jatinho, não. É com a comida, com o pão de cada dia, o alimento, o feijão, o arroz, o pão, que não viesse faltar nada na casa do sacerdote. A preocupação era essa. Não era comprar casa em Orlando, não era morar na Zona Sul, né? Apartamento de frente para o mar, né? Carro blindado, ostentação. Isso não é de Deus, isso não é bíblico, meus irmãos. Isso não é bíblico. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Pessoas estão enriquecendo à custa da fé do povo. Gente, vamos viver como a igreja de Atos dos Apóstolos. Vamos nos preocupar com nossos irmãos. Pare de ficar dando dinheiro para esses nojentos, desses mercadejantes da fé. O nosso dízimo, ele tem que ser dado, mas sabendo que o nosso dízimo, nós temos que saber, nós temos que ter essa convicção de onde nós estamos dando o dízimo está sendo feito, está sendo usado de uma forma correta. A igreja tem, eu volto a falar, eu não sou contra, a igreja precisa. A igreja precisa pagar suas contas, a igreja precisa cuidar. Mas a igreja não precisa de ostentação não, meus irmãos. A igreja não precisa de ostentação não. A igreja não precisa comprar templo numa área mais nobre da cidade, não. A igreja não precisa disso, não. A igreja é o povo na rua, é de casa em casa, né? É o povo ali, ó, tete a tete, pregando o evangelho, falando do amor de Deus. Ninguém precisa de mega templos, não, meus irmãos. Ninguém precisa, não. O povo tem que sair, o povo tem que ir para as ruas, o povo tem que pregar o evangelho, tem que ter essa comunhão. Gastar fortunas, não. Nós temos que investir em pessoas. Pessoas. E eu volto a dizer, tem muita gente passando necessidade. Muita gente passando fome neste momento, sem ter o que comer. Sem ter o que comer. E muitas das vezes você está pegando o seu dinheiro e está mantendo esses mercadejantes da fé, enchendo o bolso desses camaradas de dinheiro, enquanto o seu vizinho do outro lado da rua, onde você mora, tem gente passando fome. E você não vem achando que, não, mas eu não tenho nada com isso, eu dou, é problema dele. É problema não, é problema nosso. Problema nosso. Eu não posso concordar. Eu não sou, o crente não tem que ser teleguiado, o crente tem que ler Bíblia. Você tem que saber aquilo que você crê, você tem que estudar, você tem que examinar as escrituras, pedir a orientação do Espírito Santo de Deus. Você é responsável. Você é o responsável, eu sou o responsável. Se eu estou dando dinheiro, se eu estou pegando o meu dinheiro, estou dando para uma instituição que não está fazendo nada, não está oferecendo nada, não está contribuindo em nada para a sociedade, para a comunidade, que é isso? Primeiro, eu vou te dizer uma coisa, se você não sabe, dízimo não vai levar você para o céu. Dízimo não é um mandamento de Deus. O surgimento do dízimo foi com preocupação com pessoas. O surgimento dos dízimos e das ofertas era a preocupação dos apóstolos, a preocupação de Deus em instituir os dízimos era cuidar das pessoas que não tinham bens. Sempre foi assim, desde o Velho Testamento, inclusive no Novo Testamento. Sempre foi isso. Não vem com essa história, não. Sempre foi isso. Cuidar das pessoas que não têm. Lá no Velho Testamento, dos sacerdotes. No Novo Testamento, Paulo preocupado com as igrejas de Jerusalém que o povo estava passando fome, preocupado com os irmãos que estavam passando fome. O próprio apóstolo Paulo recebeu algumas ofertas para ele se manter ali com seu alimento diário, mas nenhum dos apóstolos ficaram ricos, não. Nenhum dos apóstolos viraram mega empresários, não.
Acorda, povo de Deus. Lembra-se que instituição igreja, não vai levar você para o céu não, viu? Verdadeiramente, naquele dia, Jesus buscará os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Leiam o texto de Atos dos Apóstolos, do capítulo 40, capítulo 2, versículo 42 ao 47. Leiam, vê como a igreja era instituída. Leiam a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, essa é a orientação de Deus. E cuidado com essa histeria religiosa, meus irmãos. Cuidado, vivam o evangelho racional, em nome de Jesus. Fiquem na paz.